Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa sessão da comissão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 8ª reunião ordinária da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Vicente Caropreso, tenho a cor da pele clara, cabelos grisalhos, olhos castanhos. Estou trajando um terno azul marinho, camisa branca. Tenho 1,79 m de altura. E estou aqui na Sala das Comissões, na Assembleia Legislativa. Senhores deputados, presentes à reunião, doutora Luciana, um grande prazer estar com a senhora. Vamos ouvi-la ao final da votação de alguns temas. E vamos passar já para a discussão e votação da ata da reunião anterior. Coloco em votação a ata da 7ª reunião ordinária de 18 de outubro de 2023, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros da comissão. A ata está em análise. Quem tiver alguma coisa contra, que se manifeste. Não havendo quem fale o contrário, dou-a por aprovado. Discussão e votação de requerimento. Requerimento 267/2023, requerimento de autoria do deputado Vicente Caropreso para apoio da Escola do Legislativo para a realização do 2º Seminário Municipal de Educação Inclusiva, a escola enquanto espaço inclusivo e de acolhimento às diferenças, promovido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Itajaí. Está em discussão o requerimento. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação do requerimento 308/2023, requerimento de autoria do deputado Vicente Caropreso, de solicitação para a realização do 10º Fórum de Doenças Raras, no dia 13 de março de 2024, fórum este realizado anualmente pela comissão, nas dependências da Alesc, evento a ser realizado pela Associação Catarinense de Doenças Raras, em parceria com a Escola do Legislativo. Requerimento está em análise dos presentes. Quem se manifestar contrário, por favor. Como não há manifestação em contrário, dou por aprovado. Discussão e votação do requerimento 309/2023, requerimento de autoria do deputado Camilo Martins, solicitando apoio para a realização de evento Abordagens Inclusivas para as Pessoas com Deficiência, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz. A palavra está com os deputados. Não havendo quem se manifeste, dou por aprovado. A partir desse momento, nós teremos a participação da senhora doutora Luciana Xavier Sanz de Carvalho, auditora fiscal do trabalho e coordenadora estadual dos projetos de combate ao trabalho infantil, aprendizagem profissional e inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho em Santa Catarina, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, coordenadora das Semanas Inclusivas Santa Catarina, em Santa Catarina, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, e foi agraciada com o Prêmio Brasil Mais Inclusão, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Irá abordar o cenário atual do processo de inclusão em Santa Catarina e da nova Lei de Licitações, a Lei 14.133/2021, que prevê a reserva de cargos para pessoa com deficiência. Reabilitado com deficiência, reabilitado da Previdência Social ou aprendiz. Com a palavra, a doutora Luciana. Bom dia. Me ouvem bem? Está ligado? Não. Está ligado. Ai.
Bom dia, é uma alegria imensa estar aqui com a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Casa do Povo, como eu gosto de dizer, e que sempre nos apoiou na questão da inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, que faz parte, enquanto comissão, das Semanas Inclusivas Santa Catarina. Então, é uma alegria muito grande. Eu sou uma mulher morena, de cabelos e olhos castanhos. Fiz umas luzes no cabelo, que eram para ser castanhas, mas saíram meio louras, então estou assim agora. Sou uma mulher de 47 anos. Hoje eu estou com uma blusa bege com os detalhes pretos e um colar lilás. Bom, eu fiz uma pequena apresentação somente para que eu não esqueça nada que seja extremamente importante, mas a ideia é a gente fazer uma conversa mesmo, porque a gente vai ver aqui os números, e Santa Catarina tem tido um crescimento exponencial na questão do trabalho para as pessoas com deficiência e para as reabilitadas do INSS. É um estado que tem acreditado muito, os parceiros, as próprias empresas. Nós já temos mais de 650 empresas em Santa Catarina que cumprem integralmente a lei de cotas ou estão além da lei de cotas. Lembrando que a lei de cotas é aquela que diz, já tem 32 anos, que diz que empresas com 100 ou mais empregados têm que ter de 2% a 5% dos seus cargos preenchidos por pessoas com deficiência. A gente precisa muito dessa legislação ainda, o sonho é que um dia não precisemos dela, porque mais de 93% de todas as pessoas com deficiência, com carteira assinada em Santa Catarina, estão nessas empresas obrigadas pela lei de cotas. Enquanto a maioria dos trabalhadores dos trabalhadores sem deficiência estão nas micro e pequenas, essa situação se inverte. Então, a gente vê que realmente não poderíamos falar de inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho ainda, porque esse dia vai chegar, se não fosse essa lei de cotas. E a gente a defende aí com amor, luz, unhas e dentes, né? Então, vamos lá. Eu consigo passar assim. As Semanas Inclusivas, elas acontecem no Estado desde 2015. E a gente vai ver que, quando elas começaram, é um evento, então, que tem qual propósito? Unir pessoas com deficiência, que precisam de uma oportunidade de emprego, e aquelas empresas que têm a obrigação legal de contratar pessoas com deficiência. Colocar no mesmo espaço. Ao mesmo tempo, e além disso, a gente coloca nesse espaço também instituições que atuam com a inclusão no mundo do trabalho. Então, a ideia é que, se aquela empresa, naquele momento, não conseguir fazer uma contratação imediata, que ela possa percorrer toda essa rede de inclusão, fazer as suas relações ali, entrar em contato, firmar acordos para que essa inclusão aconteça. Então, a gente diz que esse evento não é um evento, ela é um movimento. Não vai começar e nem vai terminar ali. Então, a gente começou em 2015 em Florianópolis. Éramos, à época, 20 parceiros, a comissão já fazia parte, e, na sequência, fomos agregando parceiros e cidades. Começamos na Grande Florianópolis e, atualmente, nós já realizamos esse evento com eventos presenciais, Blumenau, Chapecó, Florianópolis, Itajaí e Joinville. E queremos que, no próximo evento, que será em 2025, acontece de 2 em 2 anos, mais cidades agreguem. Só para terem uma ideia da importância desse evento, eu peguei dados aqui de agosto, setembro e outubro desse ano, só para a gente fazer uma comparação, porque ontem eu coloquei nos grupos de WhatsApp do Estado e de fora do Estado, tamanha foi a minha alegria com os resultados alcançados. Então, Santa Catarina tem 2.340 empresas, em agosto era esse número, que tinham a obrigação legal de contratar pessoas com deficiência, o que dava um total de cotas de 47.576 e estavam contratadas 28.076 pessoas com deficiência. Em setembro, mês dos eventos, a gente já nota uma subida nessa contratação, um aumento nessa contratação, para 28.387. Então, aí, mais de 300 empregos de um mês para o outro. Agora,
Foi demais. Foi? E agora os dados de outubro, gente. Olha que coisa maravilhosa. Alcançamos 29.585 empregos para pessoas com deficiência. Então, em um mês, Santa Catarina criou quase 1.200 empregos para pessoas com deficiência. É um salto assim que surpreendeu até nós mesmos, que fazemos parte dessa rede, que acreditamos nesse trabalho, que trabalhamos para isso, mas 1.200 empregos em um mês é algo assim que nos deixou realmente muito felizes. E o primeiro evento nosso, quando a gente começou, que foi em 2015, em 2014, Santa Catarina só tinha contratados, através da lei de cotas, que, como eu disse, representa mais de 90% de todos os empregos, 13.589 pessoas com deficiência. Então, de lá até aqui, essa caminhada, 16 mil vidas já foram tocadas. E, para todo mundo que está nos ouvindo, a gente sabe a importância que tem o trabalho na nossa vida, né? Eu, geralmente, me apresento. Eu sou Luciana, auditora fiscal do trabalho. As pessoas, geralmente, a nossa profissão, o nosso trabalho, já é o segundo, já vem depois do nome. Então, o impacto que isso cria na pessoa, de autoestima, de se ver produtiva, nas suas famílias, nas suas comunidades, para aquelas pessoas que estavam desenganadas, que achavam que só veriam portas dizendo não e que hoje essas portas estão se abrindo. Aqui é só para ter uma ideia, é um cartaz da primeira semana, hoje a nossa carinha já é bem diferente. A época era Ministério do Trabalho e Emprego, depois a gente mudou para Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho e Previdência, depois perdemos o Ministério, viramos Ministério da Economia e, atualmente, o nome é, novamente, Ministério do Trabalho e Emprego. Foi o primeiro evento, então. Trouxe só para mostrar que a gente foi evoluindo. Aqui a gente fala um pouquinho desse trabalho, da organização. Os objetivos, então, que sempre foram fortalecer as políticas de empregabilidade, possibilitar essa aproximação entre trabalhadores e as empresas que têm que cumprir a cota e ampliar o número de pessoas incluídas no mundo formal, né, de trabalho. A gente tinha, à época, então, 24 parceiros. Hoje já passamos bem fácil esse número, já estamos com praticamente 60 parceiros. No primeiro ano, a gente teve que notificar as empresas, ou seja, tivemos que fazer com que elas fossem obrigadas a participar, mas as empresas abraçaram tanto que hoje é algo desnecessário, então a gente só faz convite, está lá só quem quer. Vou passar mais rápido, eu que sou meio ruim aqui com a tecnologia. E aqui eu quis trazer para vocês essa imagem, que foi da Semana Inclusiva, que aconteceu lá em Joinville. Até está na foto, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas na foto, mas está o Paulo Sudoski, que é o presidente do CONED atualmente, do nosso conselho. E, ao meu lado, à minha direita, para quem olha para a foto, está a Jéssica. Eu quis trazer essa foto porque a Jéssica é uma mulher com deficiência física e ela, nesse evento em Joinville, em 2018, ela tinha já recebido 36 nãos. 36 pessoas fecharam a porta para ela quando sabiam que ela tinha a deficiência física e usava uma cadeira de rodas. Nesse evento, ela conseguiu um emprego. Lá, uma universidade catarinense a contratou. Em 2019, a Jéssica, que estava ali buscando uma oportunidade, aparece aqui na foto, já recrutando outras pessoas com deficiência para trabalharem na universidade que a contratou em 2018. Inclusive, dando entrevistas sobre as semanas inclusivas. Eu quis tratar a situação da Jéssica porque ela foi contratada através da lei de cotas, nesse evento nosso. Depois de ter ficado alguns anos nessa universidade, ela resolveu buscar outras oportunidades, trabalhou em uma empresa com 7 empregados, então não tinha necessidade de cumprimento da cota. E hoje ela é assessora de diversidade e inclusão de uma grande empresa nacionalmente conhecida na área de cosméticos. Então, para a gente ver que a lei de cotas também ela é um abrir de portas. A Jéssica hoje, então, não está mais nessa turma dos 93%, mas foi necessário ela ter essa oportunidade através da lei de cotas e as empresas hoje a contratam
pelo trabalho desenvolvido. Ela firmou contrato, né? Aqui a Semana Inclusiva é a carinha, que foi a Semana Inclusiva de 2023, com o nome das várias cidades. E o símbolo da Semana Inclusiva, ele tem esses dois quase círculos completos que se unem, um azul e um verde, mostrando a ideia de que há união, mas sempre pode entrar alguém, né? Que isso é comutável. E a ideia também é que os dois círculos quase completos se tocam, como aquela brincadeira de criança, quando a gente segura pelas pontinhas dos dedos as mãos, a gente entrelaça, e a gente pode ali confiar que a gente não vai cair, apesar de estar seguro só por essa pontinha dos dedos. Santa Catarina tem, esses são dados ainda do censo de 2010, e que a gente vai ter atualizados, possivelmente os dados vão sair o ano que vem, 2023, o censo de 2022, mas a gente usa para comparação. Santa Catarina, em idade economicamente ativa, tem 284 mil pessoas com deficiência procurando uma oportunidade. E a gente viu que, pela lei de cotas, a gente não tem 50 mil dessas vagas, né? E dá para ver, no finalzinho, que 93,36% de todas as pessoas com deficiência contratadas, dados de 2021 com o censo de 2010, 93,36% em empresas obrigadas. Gente, a nova lei de licitações, ela é uma grande oportunidade, por isso a gente fica tão feliz pelo convite feito pela comissão, e agradeço todos os deputados e deputadas em nome do presidente, doutor Vicente Caropreso, que é um grande parceiro. Por quê? A lei de licitações antiga, a 8666, ela trazia como obrigação que as empresas cumprissem a legislação trabalhista, mas não falavam especificamente das leis de cotas para pessoas com deficiência, nem das leis de cotas para aprendizes. Ela trazia a inclusão da pessoa com deficiência apenas como um dos critérios de desempate. A partir de hoje, e a medida provisória prorrogou a lei, então até 30 de dezembro ainda pode ser empregada a 8666, a partir de 30 de dezembro deste ano, só teremos a Lei 14.133 regendo todos os contratos da administração pública. Aqui eu vou tentar passar mais rapidamente, porque eu coloquei o que diz a nova Lei de Licitações, e isso fica, né, com a comissão, que pode usar, mas só para dizer que vale para todas as licitações e contratações da administração pública, direta, autárquica e fundacional. Então, abrangendo aí os três poderes, legislativo, judiciário, executivo, só não estão abrangidas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, gente, quando qualquer desses entes vai fazer uma compra, uma obra pública, uma compra de serviços, uma compra de material, tudo, se a empresa tem 100 ou mais empregados, obrigatoriamente a cota para pessoas com deficiência tem que estar cumprida. E por que eu tenho dito aqui aos catarinenses que isso deveria ser visto pelas empresas não como um empecilho, mas como uma oportunidade? Porque Santa Catarina vem crescendo na inclusão, tem parceiros em todas as áreas para ajudá-la nessa contratação, nesse cumprimento. E se Santa Catarina contrata, então, entra numa licitação, cumpre a cota, no Estado ou fora dele, ela pode descredenciar alguém que não cumpre e que está competindo com ela. Pode estar fazendo um verdadeiro dumping aí, e é possível a rescisão dos contratos, como está na legislação. Então, eu digo às empresas para que elas utilizem isso como um diferencial comercial. A gente não vai poder ter uma empresa do Estado ou de fora dele descumprindo. Então, uma empresa catarinense que cumpre com a legislação, que é inclusiva, que acredita no potencial das pessoas com deficiência, ela pode retirar de um processo licitatório ou durante todo o prosseguimento do contrato aquelas empresas, denunciar aquelas empresas que não cumprem. Então, aqui só fala, né, um pouco da legislação, que vai ficar muito chato se eu ficar lendo e falando aqui na Casa do Legislativo. Eu fico até um pouco envergonhada de falar sobre isso, que os senhores conhecem muito melhor do que eu sobre o tema.
Então, dizendo bem aqui, em todas as fases da licitação, até o último dia do contrato, a necessidade de as empresas estarem observando essa obrigação legal. Importante dizer que ela traz aqui também quem não precisa de licitação, é dispensável a licitação, então, para a contratação de associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgão ou entidade da administração pública, para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência. Então, está aí também mais uma oportunidade para o empreendedorismo aí das nossas empresas, das nossas associações que atuam no mundo do trabalho, né? Aqui também a forma, então, de formalização dos contratos, a necessidade desse cumprimento. Fala expressamente, né? Eu coloquei, pessoal, mas só para... porque senão ficaria muito chato a apresentação aqui para vocês, mas não quis deixar de incluir essas possibilidades. As infrações e sanções administrativas, nesse capítulo, então, diz que quem apresentar também, que a gente vai ver que há uma certidão hoje, para a gente verificar, só qualquer pessoa pode colocar o CNPJ da empresa e já sai se a empresa está ou não cumprindo a legislação. Eu vou trazer o link aqui para vocês. Então, o licitante ou o contratado será responsabilizado pelas seguintes infrações: apresentar a declaração falsa, então. Então, muito importante que as informações dadas pelas empresas sejam fidedignas. Vou passar aqui. Como a comissão pode ajudar, pessoal? Eu já vinha fazendo essa conversa com o deputado Vicente, com o Davi, que assessora a comissão, para que a gente fizesse, esse ano, infelizmente, não foi possível, mas fizesse uma capacitação, a comissão propusesse uma capacitação para gestores públicos, tanto com relação à inclusão nos editais, à observância da nova lei de licitações nos editais públicos, que é uma reclamação, inclusive, de empresas prestadoras de serviço, que vêm até nós e dizem: olha, mas o edital não prevê que a empresa deve contratar pessoas com deficiência e aprendizes. Importante lembrar que a Lei Brasileira de Inclusão e a legislação trabalhista, ela permite que a pessoa com deficiência trabalhe no tomador do serviço. Então, vamos pensar que a Assembleia Legislativa contratou um serviço de uma empresa terceirizada, um serviço de conservação e limpeza. As pessoas com deficiência que estão nessa empresa de conservação e limpeza podem cumprir o seu trabalho dentro da Assembleia Legislativa. Então, a gente acha muito importante uma capacitação para os gestores, tanto para a inclusão da nova lei nos editais, para evitar, inclusive, futuramente, questões com o Ministério Público de Contas, com o Tribunal de Contas do Estado, mas também na capacitação para que recebam as pessoas com deficiência. Infelizmente, dentro das nossas próprias casas, e eu sou servidora pública, às vezes a gente não está preparado para receber a pessoa com deficiência. Lembrando que nenhum trabalho em tese é a elas proibido. Elas podem exercer suas atividades em qualquer horário, em qualquer tipo de empresa, com qualquer tipo de risco ocupacional, porque o risco ele tem que ser minimizado, neutralizado para trabalhadores com ou sem deficiência. Então, não há esse argumento de que não pode, porque aqui tem insalubridade. Não, pode sim, como qualquer outra pessoa, só que tem que ter as medidas de controle desse risco. A fiscalização, que já é feita pelo Legislativo, principalmente das ações próprias e do Poder Executivo, e a indicação desse site para consulta. Esse site aqui, a gente abrindo, vão abrir duas consultas, uma para verificação se a empresa cumpre com a legislação de aprendizagem profissional e outra para verificação se a empresa cumpre com a legislação de pessoa com deficiência. Só é necessário o CNPJ da empresa. E é isso. Muitíssimo obrigada, muito feliz por estar aqui e que a gente enxergue essa legislação como que ela é, uma oportunidade para a gente melhorar ainda mais esses números e para a gente tornar a nossa sociedade mais inclusiva. Obrigada.
Obrigado, doutora Luciana. Ontem, pelo número de coraçãozinho no WhatsApp, realmente eu vejo que a doutora está muito feliz com os resultados. Parabéns pelo seu trabalho. Eu coloco a palavra à disposição dos deputados para que, se quiserem, poderem se manifestar. Por favor, deputado Zé Milton. Deputado Vicente, deputado Camilo, doutora Luciana, é uma honra tê-la aqui. Acho que a sua abordagem foi muito interessante, né, pelos números aqui apresentados. Esse é um grande desafio na área da inclusão, que é o estabelecimento de levar a pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. Eu acho que essa é a etapa complementar, né, o bolo de toda a cereja, a cereja do bolo, quando as pessoas conseguem trabalhar, interagir na sociedade com independência. Esse acho que é o grande objetivo, e essa lei de cotas ela vem somar muito, né? Nesse processo. É algo que a gente vai ter que construir cada vez mais, e muita coisa tem que partir de nós mesmos, né? Quem tem que mudar às vezes é a gente acha que tem que mudar o mundo e a gente não muda. Mas eu fico muito motivado, né, com a sua palestra, com a sua energia, motivação também sobre o tema. É algo que a gente também estuda um pouco, para buscar encontrar caminhos na legislação estadual para poder proporcionar um número maior de vagas para essas pessoas, não só a vaga, mas também melhorar o ambiente de trabalho para ser recebida a pessoa, deputado Camilo. Porque às vezes o departamento tem que ser preparado para receber uma pessoa, a família também tem que estar preparada, dependendo de cada caso. Mas se houver um preparo, se houver uma energia nesse sentido e algumas atitudes, a gente consegue. E eu fico muito feliz aqui que em Santa Catarina as empresas estão adotando isso. Parabenizo aí o seu trabalho, o trabalho do Ministério, né? Que é algo que a gente, às vezes, quando vê falar em auditor do Ministério do Trabalho, a gente já pensa que lá vem uma encrenca de algum lado. E hoje a senhora foi portadora de notícias boas, né, de uma abordagem que vai muito ao encontro daquilo que nós trabalhamos aqui nesta comissão, que é criar oportunidades no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Eu acho que esse é um caminho, nós temos que buscar cada vez mais. Existe aí algumas metodologias que têm que ser aperfeiçoadas, mas dentro da legislação eu acho que já avançamos bastante. Depois a gente vai buscar mais alguns números que a senhora colocou aqui, para poder nos subsidiar. Mas eu quero agradecer, né, a sua disponibilidade. Eu acho importante e fundamental nós termos uma legislação que obriga as empresas já de um determinado porte a criar oportunidades. Mas como aqui em Santa Catarina a gente também tem um mercado, uma estrutura muito grande de pequenos e médios negócios, a gente tem que trabalhar também para a mudança cultural, muitas vezes, né? Num próprio comércio, de algo que tem lá 5, 6, 10 empregados, ter uma pessoa com deficiência trabalhando. Muitas delas, às vezes, elas têm deficiência de um jeito, mas têm um potencial maior do outro. E a sociedade, muitas vezes, por falta de conhecimento, um pouco de preconceito, às vezes não aproveita esse potencial. Mas a gente tem cases muito interessantes aqui em Santa Catarina. A gente faz um trabalho aqui mais especificamente na área de síndrome de Down. E a gente observa assim, cases muito interessantes, né, que trazem um resultado muito grande para a pessoa, em primeiro plano, para a família também, né? E eu acho que esse projeto da gente buscar caminhos através dessa lei de cotas e outras legislações que puderem vir para criar oportunidades vai ser fundamental. Nós temos agora que trabalhar também as pessoas com deficiência, prepará-las, elas e as suas famílias, para utilizar essa legislação, que nem sempre, né, é o conhecimento, né, de algumas pessoas, muitas delas, às vezes, com algumas dificuldades, né, e eu acho que temos que fazer chegar essa lei ao conhecimento de todas as pessoas, para que a sociedade possa se beneficiar juntamente com as pessoas com deficiência. Só te agradecer, parabenizar pelo trabalho, e tem o nosso reconhecimento, né, pelo esforço e pela energia que a senhora tem nessa causa aí, que também é nossa. Muito obrigado. Deputado, só queria fazer um agradecimento à sua fala. Sei que é um entusiasta do tema. É
ressaltando que, como o deputado Vicente falou, eu coloquei os corações ali, às vezes eu me sinto um pouco animadora de festa, e aí acaba que aparece mais por causa disso, mas esse grupo, a gente fala, é coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho, mas um voto vale um voto, e é muita gente pegando junta, é uma conquista de várias pessoas, instituições, inclusive da nossa própria Assembleia Legislativa. Então, deixar isso bem claro às pessoas. E uma coisa que o senhor falou que é fundamental. A gente não pode olhar para as pessoas com deficiência com os nossos olhos, com as nossas vivências. Eu conheci uma vez um evento em São Francisco do Sul, participei de um evento ali sobre inclusão e conheci uma professora que lecionava há 40 anos, sem uma mão. Isso me marcou demais, porque ela olhou para mim e falou assim, Luciana, você acha que eu ministrei qual disciplina? Eu nunca falaria, e atuo há vários anos nesse tema, Libras. Professora de Libras sem uma das mãos. Então, a gente não pode olhar com os nossos olhos. E a questão da síndrome de Down, que muitas vezes está associada a uma deficiência intelectual, não 100% dos casos, mas sim. Eu acho importante dizer, eu acho que a gente ainda vai mudar o conceito de deficiência intelectual, porque não é um quociente de inteligência menor, é uma inteligência diferente, né? Eu tenho uma amiga, e sei que é uma amiga em comum, que é a Pamela Andrade, uma mulher com síndrome de Down, 38 anos, a Pamela, e ela pinta, ela dança, ela é massoterapeuta, e eu não sei fazer nada dessas três coisas. Então, nossas inteligências elas são compatíveis, mas cada um na sua inteligência. Então, para que a gente nunca olhe com nossos olhos e que a gente pergunte à pessoa o que ela quer e não tenhamos medo de errar, gente, que a gente vai errar muito. Eu cansei de errar. A gente, quando errar, tiver a humildade de reconhecer, pedir desculpas e dali aprender, né? Somos pessoas, às vezes a gente escuta de RH, mesmo de empresas grandes, que tem medo de lidar com a pessoa, que tem receio de magoar, machucar, mas a gente não pode fazer que isso nos afaste das pessoas, né? Deputado Camilo. Primeiro, um bom dia. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente Vicente Caro Preso, nosso amigo deputado Zé Milton, cumprimentar e agradecer a presença da senhora Luciane, que hoje está presente aqui, nos falando um pouquinho sobre esse tema que acredito que evoluiu muito nos últimos anos. Eu fiquei impressionado pelos números, em que pese eu tenho um escritório de advocacia, advogo para algumas empresas, e até lá no meu dia a dia, na nossa advocacia, a gente vê a evolução dos empresários na contratação das pessoas com deficiência. Mas ainda acredito que a evolução tem que ser muito maior, existe um preconceito muito grande a respeito disso, até porque tu falou mesmo, as pessoas têm medo de contratar com medo de qual que vai ser a reação dessa pessoa no ambiente de trabalho. E eu estou aqui na Comissão das Pessoas com Deficiência, aprendendo muito com esses dois entusiastas, essas duas pessoas que têm serviços prestados por Santa Catarina nessa comissão, tanto o doutor Vicente Caro Preso como o deputado Zé Milton, e eu estou aqui aprendendo muito. E a Janice, que participa conosco lá, me auxilia muito nesses quesitos, em todos os aspectos, mas eu fico muito feliz pelos números que tu apresentou, essa evolução em Santa Catarina. Eu acho que nós temos que avançar ainda mais, eu acho que a Assembleia Legislativa já faz o seu papel. Aqui na casa tem contratação de 20 estagiários, eu acho, ou pessoas com deficiência, ajuda muito, colaboram, eu converso com alguns deles constantemente. Eu acho que nós temos que evoluir ainda mais e essa casa, a Assembleia Legislativa, tem muito a contribuir com Santa Catarina, principalmente quebrando esse tabu dos empresários, porque hoje muitas vezes, infelizmente, é por obrigação legal. Ainda não tem essa questão de olhar para essas pessoas como pessoas diferentes, mas que possam fazer um tratamento de forma igual a qualquer outra pessoa. Então essa é uma evolução que a sociedade está vindo, as legislações, nós legisladores temos essa obrigação de muitas vezes, por lei, fazer essa evolução que muitas vezes, naquele primeiro momento, é muito mal vista e lá na frente é um resultado. O exemplo é aquela lei que proibiu todo mundo em local fechado
fumar. Me lembro bem quando essa lei saiu, aquilo era um absurdo, era uma crítica, e hoje é uma coisa que é incompatível para qualquer um de nós estar num restaurante, alguém fumando. Então, essas evoluções é os legisladores e vocês no papel que fazem no dia a dia, no trabalho, que a gente faz a evolução. Então, te parabenizo pelo trabalho, mais uma vez parabenizo esses 2 grandes deputados pelo trabalho que realizaram nos últimos anos em Santa Catarina no apoio às pessoas com deficiência. Deputado Camilo, é uma alegria também te ouvir. E já fiquei feliz quando disse que trabalha com a Janice, porque a Janice também está desde o comecinho. Essa mulher também é uma máquina aí no tema. E por ter trazido a questão da advocacia. A gente tem parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil nos eventos da Semana Inclusiva. Atualmente a presidente é a Carla, que é maravilhosa também. E vários advogados com quem eu já encontrei, vamos dizer, entre aspas, do outro lado, em audiências de anulação de autos de infração e ações civis públicas, depois vieram e disseram, Luciana, a gente convenceu e agora a gente presta um serviço preventivo e para facilitar a inclusão e não mais de resistência e não mais. Então, esse é o meu sonho também. Eu venho do direito, né? O meu sonho é que o direito passe a fazer esse trabalho de pareceres e do preventivo e que não seja necessário a gente gastar as energias, que às vezes não são tantas, para resistir a uma legislação que está aí há 32 anos, que hoje é subsidiada pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi recebida como Constituição Federal em 2009, e lá a gente assumiu, enquanto Brasil, um compromisso de tomar todas as medidas. Todas não é algumas, todas são todas, né, de ordem legislativa, de ordem judiciária, em todos os ambientes, para a efetiva inclusão das pessoas com deficiência. E a gente tem que pensar que não existe um tapete para que, entre aspas, a gente coloque tudo aquilo que a gente não quer incluir e inserir, né? Essa conta tem que ser paga por nós. E é uma pessoa, muitas vezes, produtiva, que tem todo o potencial e talvez está ali recebendo um benefício de prestação continuada que é insuficiente para a sua manutenção e que não contribui com a sua autoestima. E o benefício de prestação continuada não tem 13º, não tem uma série, não tem férias, que a pessoa tem no trabalho. Apesar de Santa Catarina ter um número reduzido de pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, a legislação atual hoje permite que essas pessoas reinseridas no mundo do trabalho, se forem perceber até 2 salários mínimos, elas mantenham 50% do BPC convertido em auxílio inclusão. E a gente sabe que um salário mínimo, muitas vezes, para algumas deficiências, pessoas que têm impedimento muito grave, não dá para nada, né? E fora a autoestima. Um amigo, atualmente é nosso coordenador nacional do projeto, ele tem deficiência visual, Rafael Giger, sempre conta um caso nas palestras de uma pessoa com deficiência intelectual de 24 anos, que conseguiu uma oportunidade de trabalho e ele era corcunda. E aí, um mês depois do trabalho, o Rafael o encontrou e ele não estava corcunda. Ele achou que fosse uma comorbidade, que ele tivesse uma deficiência física também. E era a autoestima que ele não tinha. Apesar, né, de ter a deficiência intelectual, que a gente já viu, um dia vai chegar que são inteligências diferentes, obviamente ele percebia que os colegas saíam de casa, estudavam, trabalhavam, vinham contando das suas experiências, tinham dinheiro, e ele não. E ele era só o filho de corcunda e passou a ser um cidadão com o seu recurso, podendo tomar decisões, né? Então, fico feliz também que tenha agregado a essa comissão alguém que vem da área da advocacia, para que cada vez mais os advogados e as advogadas consigam também transformar corações e mentes e mudar um trabalho de apagar incêndios, muitas vezes defendendo algo que no seu íntimo não acreditam, e passem a fazer esse trabalho aí de prevenção, né? A palavra continua livre? Não? Bom, eu agradeço a participação do deputado Camilo, do deputado Zé Milton Schaeffer e de todos os deputados que participaram
dessa memorável sessão, que eu posso dizer, doutora Luciana, que talvez seja uma das missões mais dignas dessa comissão. A abordagem da inclusão das pessoas com deficiência. Eu acho que a própria razão é importante, é lógico, esse tema, esclarecimento do autismo, da síndrome Down, da deficiência, deficiência intelectual, de todas as formas de deficiência, mas aquilo que dá realmente dignidade à pessoa é ser reconhecido como igual. É dar uma oportunidade a essas pessoas e suas famílias para que elas possam desempenhar a plena cidadania. Então, trazer, doutora Luciana, a visão do Ministério do Trabalho, de todas as pessoas que de uma maneira ou de outra, exigem a lei, ou então convivem com a lei e tentam aperfeiçoar e tentam levar uma visão esclarecedora, convencendo e derrubando barreiras, para mim é algo que é sublime. Então, eu estou muito contente em participar dessa comissão, com deputados tão sensíveis também com esse assunto, e trazer esses esclarecimentos a respeito do andamento dessa nova lei. Finalizando, eu queria, assim, mais uma visão da senhora, que em Santa Catarina há destaques nesse processo da inclusão nessa nova lei de mercado de trabalho, e também com a sua visão que São Paulo vem abordando o emprego apoiado, né, que é a superação de práticas de oficinas protegidas, onde primeiro busca se capacitar e depois empregar. Qual é a visão da senhora a respeito disso? Então, são essas duas perguntinhas que não são tão simples, né, mas eu acho que merecem ser avaliadas, nós queremos saber. Bom, deputado, nós fazemos algumas comparações, né, entre as regiões de Santa Catarina, às vezes, entre as cidades, mas para tentar usar isso para incentivar e não para desmerecer quem nessas localidades tem feito um bom trabalho. Então, a gente tem alguns números que nos alegram e alguns números que nos deixam preocupados. Eu, por exemplo, faço parte, pelo Ministério do Trabalho, do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de São José. E São José, infelizmente, apesar de tantos parceiros potentes, é uma das cidades que menos inclui. E está aqui, né, ao lado, e tem a Fundação Catarinense de Educação Especial, e tem a Associação Catarinense de Inclusão dos Cegos, e tem um conselho municipal que é forte, que atua. Então, isso depende muito, às vezes, de uma concepção das empresas cujas matrizes estão nesses municípios, e que a gente quer mudar essas empresas também. O nosso papel de fiscal, como eram os deputados, né? Às vezes a gente escuta fiscal, faz até o nome da cruz, né? Mas quase sempre. E a nossa obrigação funcional é só fazer aquilo que a lei permite. Então, a gente tem essa obrigação. Estamos presos pelo que a legislação diz. E, em alguns casos, a gente até não concorda muito com aquilo que está na legislação, e é difícil fazer o nosso trabalho discordando. Mas, no caso da inclusão, como disse o deputado, a gente concorda muito e a gente tem bons exemplos. Então, nós temos empresas catarinenses que, atualmente, contratam mais de 2.000 pessoas com deficiência. Como dizer que não é possível? Às vezes, uma empresa com 3 e não contrata, e essa com mais de 2.000 pessoas. A gente tem a cidade, nessa rota das 5 cidades que fizemos, Blumenau é um destaque positivo. Contrata, tem a cota mais de 70% incluída. Chapecó tem sido um destaque positivo, mais de 70% também da cota é incluída. E
E, caso a caso, a gente tem como olhar município por município e tentar, e a gente tem tentado fazer isso, observar local por local. Outras cidades nos procuram, pedem apoio. Jaraguá do Sul fez um trabalho forte, sei que o deputado esteve lá, infelizmente eu não pude participar junto com o Cine. A gente sabe que tem cidades, São Bento do Sul está fazendo um evento também, que estão tentando, porque a gente, infelizmente, não vai conseguir estar nos 295 municípios com eventos como esse, mas a ideia é reproduzir a ideia e que outros façam. E a gente, eu ressalto, a gente está na coordenação desse evento, mas o sonho é que um dia não precise nem ter coordenação. Né? Doutora Luciana, e Santa Catarina, comparada no Brasil, como é que nós estamos? Pois é, esse número eu estou sem ele agora, mas esses meus coraçõezinhos eu passei para os colegas, eu acho que um salto de 1.200 empregos, nem estados que têm cota maior do que a nossa conseguiram não, sabe? Deputado, a gente estava vindo numa crescente e a pandemia ela foi muito cruel, especialmente para Santa Catarina, na questão dos empregos das pessoas com deficiência. A gente estava crescendo muito e deu uma parada até maior do que de outros estados. Mas essa nossa recuperação está vindo com muita força e a gente quer utilizar a nova lei de licitações com essa visão de que ela pode ser uma oportunidade e não algo para a gente resistir, para que o salto de Santa Catarina seja ainda maior. Né? Então, hoje, para ser mais política, eu vou dizer que eu não tenho esses dados porque não fiz a comparação, mas esses 1.200 empregos em um mês, esse realmente é para muitos corações aí. Ok. Assim, finalizando sobre esse tema, eu teria a dizer assim que, ainda atuando como neurologista e fazendo avaliações, a busca por pessoas, né, não apenas para cumprimento de cota lá, que chega para mim na região de Jaraguá do Sul, talvez seja uma lupa do que possa estar ocorrendo no Estado, né? Há uma conscientização progressiva, né, do empresariado, das pessoas que geram empregos, né, em relação a essa questão de cidadania. Acho que estamos evoluindo. Nós moramos num bom estado da nação. Né? Então tá, eu agradeço a participação da senhora. Desculpa, deputada, acabei não respondendo a questão do emprego apoiado, né? Sim. É importante dizer que a Lei Brasileira de Inclusão é quem traz essa terminologia, só que ela fala emprego com apoio. A gente tem um pouco de receio de colocar uma exigência legal para uma metodologia específica. O emprego apoiado é uma metodologia específica. Então, o emprego com apoio ele pode vir através do emprego apoiado ou através de outros tipos de apoio. Então, essa é a primeira reflexão que eu faço. Porque, por exemplo, quando foi apresentada a metodologia, eu me recordo dos parceiros, por exemplo, da Fundação Catarinense de Educação Especial, que fazem um trabalho maravilhoso, dizer, poxa, mas a gente não é isso que a gente faz. Só que não tem esse nome, essa forma, mas a gente ajuda na preparação, a gente acompanha o cumprimento da legislação e como esse trabalhador está evoluindo. Então, eu gosto de dizer emprego com apoio, como está na legislação. E a ideia do emprego apoiado, ela é interessante, ou com apoio, porque ela foca nas potencialidades da pessoa. Né? Isso é a primeira coisa. E não, assim, abrir uma vaga para função X, mas aquela pessoa não tem nada a ver com aquela vaga, né? A ideia é que os profissionais de emprego apoiado ou com apoio, eles fiquem alertas para essa questão. Essa pessoa tem uma vontade, tem habilidades para uma determinada área e tentar casar aquela vaga que a empresa abriu com aquelas habilidades e potencialidades, porque a chance de dar certo é muito maior. Ao mesmo tempo, a gente vive num país que ainda a inclusão é dificultada
e que ainda, infelizmente, as pessoas com deficiência, em sua grande maioria, estão numa situação pior de miserabilidade e pobreza do que as pessoas sem deficiência. Então, também é cruel se a oportunidade aberta, principalmente em cidades pequenas, é para a função A, mesmo que você tenha outros sonhos, você vai se preparar para essa função A. Então, a gente fica sempre em conflito em pensar na questão do emprego apoiado com as necessidades reais. Se você está faltando comida na mesa, talvez mesmo estando um pouco fora daquilo que é o seu sonho, você vai buscar essa oportunidade. E a gente tem o que costumamos falar na auditoria de emprego apoiado à brasileira, que é a aprendizagem profissional, que você contrata a pessoa para formar e não forma para contratar, no caso da aprendizagem profissional para a pessoa com deficiência. Ela já é contratada como aprendiz, mas a ideia é que ela permaneça na empresa ao fim do contrato de aprendizagem profissional. Mas é um tema que merece ser mais conversado, mais debatido, porque é um tema importante. Valeu. Eu queria agradecer a participação dos deputados, em especial da doutora Luciana, que abrilhantou essa sessão. E a nossa missão aqui no Legislativo é apoiar esse tipo de ação, né? Pode contar com a gente. E a gente também vai contar com o Ministério do Trabalho, em especial com toda a sua liderança, em respeito à inclusão da pessoa no mercado, pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado.